Essa música chama-se Confissões, do single Projeto Sola. Olha a letra, que bonita. Essa é boa, fiz um loop dessa música por 6 horas na primeira vez que eu ouvi. Muito bom o ritmo, né, Clever? Gostei do ritmo dela, dá vontade de dançar, né? Aí, olha só, a música fala assim, ó. Tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova. Habitavas dentro de mim e eu lá fora procurar. Eu não existiria se eu não existir em você. Deformado mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Mas tua voz bradou, rompeu minha surdez. E assim me chamou, tua luz raiou, cegueira se desfez, e assim eu o avistei. Perfume exalou, seu cheiro respirei. E já não posso mais parar, o teu toque forte me fez refém, meu coração arde no desejo da tua paz. Gente, não é lindo? Não é lindo esse negócio? Essa música? Caramba! Depois, se você tiver interesse de ouvir, gente, a música se chama Confissões, do Projeto Sola. Bom dia, Raquel. Bom dia, sogrinha. Bom dia, Kleber. Bom dia, Dani. Bom dia, Nair. Bom dia, Michele. Bom dia, Roberto. Bom dia para quem é de bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Rafael. Bom dia, Su. Estão todos aí? Estão todos aí? Então, bora lá. Gente, hoje o nosso estudo é uma continuação, né, do Evangelho de Mateus, Mateus 9. E como eu coloquei aí para vocês, jejum. Vamos emagrecer? Até fiz uma gracinha, né? Não sei se vocês viram lá no meu feed, nos meus stories e etc e tal, de um vídeo de um golfinho. Aquilo é um golfinho, gente? Agora, golfinho não. Um vídeo de um pinguim pulando pra lá e pra cá, pulando pra lá e pra cá. E aí eu fui e falei assim, tá querendo emagrecer, meu filho? Fica a dica. Hoje a live vai ser sobre jejum. Mas é isso, porque às vezes a gente tá querendo alguma coisa, não só em termos de emagrecimento, não na vida. Às vezes a gente está buscando alguma coisa e ao invés da gente se centrar, a gente corre para lá e para cá. Fica nessa correria, fica nesse desespero e fica todo mundo assim, ó. Né? Os pinguins tá tudo lá parado olhando. Que loucura é essa, minha filha? O que você tá querendo? Aí você tá lá nessa euforia e o jejum tem um pouco a ver com isso. Esse jejum que a gente está falando é o jejum propriamente do emagrecimento? Não, mas ele acaba tendo por consequência aí esse emagrecimento. Mas vamos lá. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, você vai abrir a sua Bíblia em Mateus 9 e nós vamos dar continuidade a partir do versículo 14. O Cleberson diz, perdeu a chance de usar o meme da Ana Paula Valadão diante do trono, mandando todo mundo fazer jejum e aparecer na live. Ah, eu nem vi. Bora com jejum e Herbalife. A Dani tá fazendo propaganda. Hoje eu tô aqui tomando meu chá de canela que a Dani mandou pra mim, que é um chá termogênico da Herbalife, se vocês tiverem interesse. Também é muito bom para acelerar o metabolismo. Mas tá, vamos fazer a nossa leitura do jejum. Aqui está assim, ó, gente. Ontem nós estudamos sobre Jesus comendo com o Mateus, né? Ali comendo com os pecadores, comendo ali com aquelas pessoas que eram os publicanos. E os fariseus questionando como que Jesus poderia comer com aquelas pessoas. E Jesus vai e responde porque ele não veio ele não veio para o são, ele veio para quem está doente. Então ontem a gente fez uma explicação sobre o médico dos médicos dentro ali do contexto de conversão e vocação de Mateus. Ops, desculpa, gente.
Isso foi um soluço, tá? E agora a gente vai dar sequência falando do jejum. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Gente, Jesus aqui, ele estava com essas pessoas, né? É igual a música. Eu falo que a música, sem querer, ela acaba trazendo a explicação. Sem querer, assim, sem ser proposital, mas acaba dando certo. Bom dia, Gleite. A música aqui fala, ó, tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim e eu lá fora a procurar. Nesse caso aqui, Jesus estava com eles. Então, assim, não tinha o porquê eles fazerem jejum nessa busca do encontro com Jesus, se Jesus já estava ali com eles. Então, eu, por exemplo, hoje, que nós temos essa consciência de que Jesus habita em nós, e a gente buscar fora. Se a gente tem que buscar é dentro. Se Jesus está, é aqui dentro. Né? Ó, beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim e eu procurava lá fora. Nesse contexto aqui, Jesus estava com eles e eles achavam que ainda tinha que permanecer em jejum. O próprio Cristo vai e fala: não, por acaso vocês estão tristes num casamento? Por acaso os convidados de um casamento estão tristes enquanto o noivo está com ele? Por acaso vocês precisam jejuar enquanto eu estou aqui com vocês? Não, vocês não precisam disso. Mas dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Dias virão, contudo, que eu serei tirado da presença de vocês. E nesses dias vocês hão de jejuar. Ele enviará o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador. E nesses dias vocês hão de jejuar. Tá, então ele explicou que não havia realmente necessidade de jejuar naquele contexto, porque ele estava presente, mas que quando ele não estivesse seria necessário. E nós estamos nesse tempo de que Jesus não está presente fisicamente, embora nós saibamos que ele está em nós a partir do Espírito Santo, que foi enviado, que é o nosso Paráclito, que é o Consolador, que habita em nós. Que nós temos esse alinhamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós não estamos desamparados. Ele habita em nosso interior. Mas aí, o que acontece? A palavra, ela vem nos falar desse jejum. E o que eu quero explicar para vocês é justamente o sentido de um verdadeiro jejum. Aqui fala qual é o verdadeiro jejum? Aqui não fala. Aqui a explicação que Jesus traz é que agora não é hora de jejuar porque eu estou com vocês, mas quando chegar a hora em que eu não estiver mais com vocês, aí sim caberá a vocês jejuar. Gente, e aí, antes que eu me esqueça, o que acontece? Muitas das vezes a gente usa o jejum como barganha, não é? O jejum acaba tendo esse sentido de Jesus, eu vou fazer isso, Deus, eu vou fazer isso em troca daquilo. Eu estou fazendo isso para receber tal coisa. E outras tantas vezes, eu particularmente, até falei isso para vocês ontem, tenho dificuldade dessa ideia do jejum. Por quê? Porque eu sinto que é mentira da minha parte.
Se eu jejuar com esse intuito de me aproximar de Jesus, eu sinto que no fundo eu estou jejuando com o intuito de emagrecer. Porque toda vida isso foi uma perseguição na minha vida. Toda vida eu tive que viver na balança e na busca do emagrecimento. Uma criança gordinha, cresceu gordinha e vive tendo que se dosar. Então, eu particularmente tenho essa tendência de achar que jejum em mim é inconcebível. Não faz sentido porque eu não vou estar sendo inteiramente honesta com o Pai. Mas então, o jejuar é não comer? A Bíblia, gente, ela traz algumas propostas que eu achei bem interessante e que eu acabei buscando aqui e estudei. Num primeiro contexto, se você parar para analisar, bom dia, Edna, a Gleide disse, isso é horrível, é barganha assim. O próprio Jesus jejuou. Jesus foi batizado lá no Rio Jordão. Logo em seguida ele foi conduzido, ao deserto. Lá ele ficou por 40 dias sem se alimentar, em jejum e em oração. Para quê? Se ele é o próprio Deus, se ele é Jesus. Então aqui vai o primeiro sentido do jejum. O jejum, ele é utilizado também para avaliar as tentações da viagem, para avaliar as tentações do percurso. E foi isso que Jesus fez. Jesus esteve ali numa análise do seu caminho, porque esses 40 dias foram de preparação. Então Jesus passou por esses 40 dias de jejum como preparação. Esses 40 dias serviu como foco, com Jesus concentrado ali, para que ele não tivesse nenhuma distração para analisar a sua trajetória, a sua caminhada. Dali agora em diante, Jesus começou a trilhar aquele caminho que a gente vê aqui nas passagens da Bíblia. Jesus começou a colocar em execução a sua missão. Então Jesus passa por esse momento de preparação. O deserto aqui e esse jejum é para foco, é para Jesus se analisar. E aí, para você ver tanto que é para Jesus analisar e ter consciência do que vai acontecer no caminho, que aparecem as tentações. E nesse momento aqui, você vai perceber que as tentações que aparecem, elas estão relacionadas à caminhada realmente de Jesus. Tanto que tinha gente o tempo inteiro pedindo um sinal do céu na caminhada de Jesus, e a tentação foi: transforma pedras em pão. Então, são coisas que vão acontecer no decorrer do seu caminho e que, se você jejuar, você vai ter clareza até mesmo do que vai acontecer. Até mesmo não, você vai ter clareza do que vai vir a acontecer. Em determinado momento, a tentação aparece a Jesus ali enquanto ele está em jejum e fala: pula do pináculo do templo. Faz aqui uma demonstração do poder, pede aqui uma demonstração do poder de Jesus. E quantas vezes as pessoas na trajetória de Jesus não pediram essa demonstração do seu poder? Tu não é Deus? Então desce dessa cruz. Então aqui a gente vai vendo que as tentações que aconteceram nesse momento aqui em que Jesus estava em jejum foi justamente para a preparação do seu caminho, foi em busca dessa sabedoria para o seu caminho. Então, o jejum, ele traz essa ideia do foco, do se organizar, do se olhar para dentro, do se planejar, do se esvaziar, porque olha só, no que você se esvazia, e não só no sentido de pôr comida para dentro, viu? No sentido de você se esvaziar de informações, de sentimentos, de emoções, no que você se coloca recluso, não só de comida, mas de toda e qualquer circunstância, você tem capacidade sim de se concentrar, de se focar. E o seu próprio organismo, se ele não está nesse processo de digestão, olha, quando você está com fome,
Você come, logo já não vem te dar um sono, uma preguiça, uma moleza. Se você não está colocando comida para dentro e o seu organismo não precisa estar nesse processar de tudo isso, porque não existe só coisas boas entrando, existem coisas ruins também. O seu organismo tem que digerir, ele tem que retirar impurezas, ele tem que fazer ali toda uma filtragem, toda uma checagem. Se o seu organismo ele não está gastando energia com isso, a sua energia está concentrada aqui. A sua energia está concentrada no seu coração. Então você está usando essa energia do processamento de alimento, do processamento de emoções, do processamento de sentimentos, de informações para o seu foco. Você está potencializando todas essas energias para o seu foco. E foi isso que Jesus fez. Por isso ele esteve sem alimento, sem interações, sem informações. E aí no que você começa a se retirar, no que você começa a se jejuar de si, porque não é só o alimento, as tentações aparecem, e essas tentações que vão aparecer, e esses pensamentos que podem surgir, porque não necessariamente o diabo levou Jesus para lá e para cá. O diabo tentou Jesus em suas emoções. Então questionou, e isso pode acontecer comigo e com você. Você vai ser questionado desse trajeto, dessa caminhada que você pretende passar. E aí aqui ele veio e tentou Jesus em circunstâncias que ele veio a passar depois no decorrer da sua caminhada. Mas como ele já tinha sido tentado naqueles pontos e já tinha dado a resposta adequada, o caminhar ficou fácil. Então, ele foi tentado aqui sobre a demonstração do poder. Tu não és Deus? Então desce dessa cruz. Em determinado momento, tudo te darei se me adorar. Foi a outra tentação. E foi uma oferta feita dia a dia na caminhada de Jesus pelas autoridades religiosas. Se você deixar de lado isso aí que você vem pregando, que você vem falando, e adorar ao Deus que nós servimos, você terá poder. Então o jejum, qual é a ideia dele? É o foco em você. É o foco nos seus objetivos interiores. É o foco de crescimento, de compreensão, dessa tomada de fôlego, para essa tomada de decisão que a gente precisa tomar, enraizada aonde? No seu coração. Então você se limpa, você se purifica, para que assim você possa conseguir tomar essas decisões adequadamente. E não tem, gente, nenhum poder assim sobrenatural no jejum, não. Não é algo que, por exemplo, você tenha lê do engano de que você está, de repente, agradando o coração de Deus e por conta disso ele vai te retribuir. O jejum, ele não é para Deus, Deus não precisa disso. Ele não exige isso de você. O jejum, ele é para você. Ele é individual, é para sua tomada de consciência, é para você se entender, é para que o poder de Deus ele vem sobre você, ele vem. Mas sabe por que o poder de Deus vai vir sobre você? Porque você decidiu se esvaziar. E no momento em que você decide se esvaziar, ele vai poder entrar. O amor dele vai poder tomar conta de você e te dar essa luz, e te dar essa direção, e te dar essa condução. Então faz bem pra você. E a busca por se esvaziar de você faz com que o amor de Deus ande com você. Mas é uma busca interna sua, é uma busca individual sua. E que se você buscar, fará bem pra você. Porque Deus em si não precisa de nada disso. Essa parte é uma vertente do jejum. Por que essa parte é uma vertente do jejum? Porque existem outras vertentes. Essa vertente aqui é mais relacionada ao foco, a você buscar esse foco. Bom dia, Juliana, bom dia, Célia, que foram entrando aí agora. Então, aqui é na tomada de foco. O outro jejum que eu quero falar para vocês está em Isaías 58. Está na Bíblia também, em Isaías 58. Que eu achei lindo, 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 lindo és.
Achei muito top das galáxias. Ai, 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 papai. Aqui fala assim, ó. Aí o pessoal vem questionar Jesus. Bem aqui no versículo 3, capítulo 58 de Isaías, versículo 3. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Gente, aqui tá falando, as pessoas que jejuam, elas se voltam para Deus. Élida, bom dia. As pessoas que jejuam, elas se voltam para Deus como numa relação utilitarista, sabe? Deus, olha só, eu tô aqui reivindicando meus direitos, viu? Porque é o seguinte, viu, Deus? Eu estou de jejum, eu sou dizimista, entendeu? Eu sou dizimista também. Eu levo as palavras a todas as criaturas. Então, assim, você pega e fala, pô, Deus, eu tô aqui, ó, eu tô jejuando. Cadê minha graça? Cadê meu pedido? Gente, que palhaçada, que palhaçada. Você ainda vira pra Deus e fala assim, pô, tô fazendo, cadê? Gente, eu tô imitando carioca? O Senhor não se atenta para isso e nem vai se atentar. Por quê? Porque isso é mecânico. Porque isso é causa e efeito. Porque isso é negócio. O que as pessoas fazem com Deus é negócio. Como se Deus, ele fizesse parte disso, desse seu espetáculo. Como se Deus tivesse como se você tivesse condições de impressionar Deus com o seu jejum, com a sua demonstração de ai, como eu sou bondoso, ou com o seu dízimo, ou com a sua oferta. Você acha mesmo que você impressiona Deus com isso? Você tá achando que Deus é o CEO da sua empresa? Ele trabalha para você? Você resolveu agora falar para Deus, olha, eu tô fazendo jejum, então aí, ó, libera o que eu tô pedindo. Ai, ai. Você acha mesmo que fazendo jejum, o Senhor vai te conceder o que você quiser? Até mesmo que você pede de mal para outras pessoas, para que o bem possa acontecer na sua vida. Deus, para eu ser abençoado, fulano tem que se dar mal em tal circunstância, então eu estou fazendo jejum. Em nome de Deus. Aleluia. O que você acha disso? Aqui, essas pessoas estão questionando Deus. O Senhor não vê que eu estou fazendo jejum? O Senhor não vê que a minha alma está aflita? O Senhor não vê o meu esforço para cuidar dos meus interesses? Para o Senhor cuidar dos meus interesses? Não é um absurdo, gente? Pedir para Deus estar cuidando dos seus interesses? Mas é isso que a gente faz. A gente faz as coisas e fala que está passando fome. Tá certo esse jejum? Não está. E aí Deus vem aqui e fala, ó. Eis que vocês jejuam por contendas e por rixas, e para ferirtes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz no alto. Esse tipo de postura que você tem para jejuar não vai fazer nada acontecer. Nada. Seria este, por acaso, o jejum que eu escolhi? Deus fala, né? Por acaso, o jejum que eu escolhi é esse, que o homem
um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com um junco, estenda debaixo de si um pano de saco e cinza? Por acaso o jejum que eu pedi é esse jejum que você fica passando fome por um dia? É isso que Deus ia pedir para você? Que diferença vai fazer isso? Na minha, na sua, na nossa vida, na vida de Deus? Que diferença isso faz? Deus vai e fala: chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Você acha mesmo que esse dia que você fica aí nessa ladainha, que tá jejuando, que tá passando fome, isso é um dia dedicado a mim? Deus questionando. Você acha que isso faz sentido mesmo? Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Deus vai e fala: porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Porque o jejum que eu escolhi é o seguinte. Agora vocês vão entender qual que é o jejum que Jesus escolheu. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Então Jesus aqui, Deus vem aqui e fala: por acaso é esse aqui o jejum que eu quero? Que você liberte as pessoas, que você deixe de ser impiedoso, que você desate as ligaduras da impiedade. Aí você pega e fala: ah, não, entendi. Isso assim, coisas tipo igual o Hitler, né? Coisas assim, tipo igual esses ditadores que fica prendendo as pessoas, que fica escravizando as pessoas, né? Que coloca essas pessoas debaixo do seu senhorio. Essas pessoas assim, que normalmente escravizam o outro, né? Essas pessoas cruéis. Essas pessoas impiedosas parecem estar longe da gente, né? Mas não. Eu e você carregamos sim essa impiedade. Eu e você, na verdade, buscamos muito ser rei da nossa história. A gente busca ser rei da nossa história, e no momento em que a gente busca ser rei da nossa história, a gente quer ser servido. E a gente passa a vida inteira, mesmo não admitindo, querendo ser servido. E nesse momento aqui, Jesus não fala que esse impiedoso é lá o Hitler, um ditador. Esse impiedoso sou eu e você, que muitas das vezes escravizamos as pessoas. Que muitas das vezes escravizamos as pessoas porque não as libertamos. Porque alguém faz algo de ruim com a gente pega essa pessoa e deixa ela presa o resto da vida dentro da gente. Isso tá errado. Jesus fala que o jejum é liberar essas pessoas. Então Jesus vem aqui e fala: eu não quero um dia de fome. O que eu quero é esse jejum de soltar as ligaduras da impiedade. E esse impiedoso que parece não ser eu e você, é sim eu e você. Porque tem muita gente sequestrada por nós, tem muita gente escravizada por nós, tem muita gente querendo ser rei aqui nessa história. E quem está querendo ser rei aqui nessa história sou eu e você mesmo. Querendo que outra pessoa venha nos servir. E aí você pega e fala: eu quero libertar os oprimidos, eu quero libertar os diabos que existem na sociedade, eu quero fazer missão, eu quero ser um justiceiro. Seja mesmo. Nesse impériozinho aí que você vive. Você não precisa de ir para lugar nenhum, não. Começa a fazer essa justiça, começa a libertar essas pessoas aí, na sua realidade, na sua vida. Começa a fazer essa libertação aí, dentro de você mesmo, sabe? Começa a soltar esses diabinhos, começa a soltar esses fantasmas que existem dentro de você.
O jejum ele é necessário para você enxergar essas sujeiras que existem dentro de você. Ai, Lorena, mas que jejum é esse, afinal de contas? É isso. O jejum é limpeza. O jejum não é só deixar de colocar para dentro, não. É colocar para fora aquilo que não deveria estar aí dentro. Essas coisas que te amarguram, esses sentimentos que estão presos aí dentro, essa ira, esses sentimentos ruins, essa falta de perdão. É esse pecado que tá aí te aprisionando por dentro. Libera essas coisas que fazem mal, presas aí dentro de você. Existe uma tirania dentro de nós. No fundo, todos nós queremos ser reis. No fundo, todos nós queremos ser senhores de alguma coisa na nossa vida. E quando a gente está mandando, tem alguém gemendo. Tem alguém sendo servo. E se estiver só sendo servo, ainda tá bom. Porque muitas das vezes está sendo escravizado. Está gemendo por conta do nosso poder de império. Então Jesus vem aqui e fala: jejum, quero que você faça sim. Esse é o melhor jejum. De libertar as pessoas. De libertar aquelas pessoas que você aprisiona aí dentro de você. E não precisa ir fazer missão lá na África. E não precisa ir libertar os presos. Liberta as pessoas que estão dentro de você. Liberta as pessoas que você carrega dentro de você. Aí aqui ele continua. Porventura, o jejum que eu quero também não é aquele de você repartir o pão ao faminto, de que recolhas em casa, na sua casa, os pobres, os desabrigados, e que se ver alguém nu, não venha a cobri-lo, e que não te escondas do teu semelhante. Este é o jejum que eu quero. Se você vê alguém com fome, você dá de comer. Se você vê alguém com sede, você dá de beber. Se você vê alguém nu, você veste essa pessoa. Se você vê alguém maltrapilho, você não corre dessa pessoa. Você não esconde do teu semelhante. O jejum que eu quero não é o jejum que você passe fome por passar fome. O jejum que eu quero é aquele que você come menos mesmo, para poder dar o que sobra para o seu irmão. Come menos, para poder ajudar o seu irmão. Esse é o jejum que faz sentido. Sabe qual outro jejum que faz sentido para Jesus? O jejum da sua alma. O jejum da sua alma, sabe por quê? Tem tanta gente com fome. Fome, não só de comida. Tem gente sedenta da alma. Tem gente sedenta em sua alma. E sabe o que alimenta a alma de outras almas? A sua alma. Credo, Lorena, mas isso é coisa de zumbi. Eu vou dar a minha alma como alimento para outra alma? Isso. Você abre o celeiro da sua alma. Você abre o celeiro da sua vida. Você abre a sua alma para alimentar almas que estão muito mais sedentas que a sua. O que eu estou fazendo aqui? Se eu não estou aqui fazendo um jejum. Se eu não estou aqui fazendo um jejum, alimentando outras almas. E vai me dizer que se a minha alma não tem fome também. Mas no momento em que você jejua da sua própria alma, colocando isso para fora, porque isso de lançar para fora é um jejum, eu aparentemente fico sedenta por lançar o que está na minha alma para a sua alma. Aparentemente eu estou sedenta. Aparentemente eu estou tirando aquilo que eu não tenho e lançando para você. Eu estou abrindo aquilo que de repente me machuca, aquilo que em mim não é o suficiente, lançando para você. Eu estou abrindo o celeiro da minha alma. Eu não estou tendo medo de me abrir
para alimentar a sua alma. Uma pessoa especial me falou que no dia em que decidirmos jejuar, devemos dar em especial um prato de comida a um necessitado. Justamente. Se você fartar essa alma que está aflita, se você fartar essa alma que está aflita com alimento, com palavra, com orientação, com aquilo que a pessoa precisa, isso é jejum. Se você precisa de cura, como que você alimenta? Ai, como que eu vou alimentar uma pessoa se é eu que estou precisando de cura? Você alimenta, porque tem pessoas precisando mais ainda do que você. E no momento em que você se coloca nesse processo de alimentar os outros, de ajudar os outros, de levar seja o que você tiver aos outros, você abre espaço para a cura acontecer. Na verdade, Ló, compartilhar, mesmo se não vier a sobrar, justo. Eu falo assim, é porque as pessoas às vezes falam, eu vou diminuir aqui, eu vou parar de comer, eu vou jejuar assim. É preferível que você coma, mas come pouco para poder compartilhar com o seu irmão. Não seria especificamente a sobra. Come menos para poder compartilhar com o seu irmão, porque às vezes você vai falar, mas eu nem tenho. Se você comer menos, você tem. Então, se você passar o tempo, eu quero cura. Se você passar um tempo falando, eu quero cura, e lambendo as suas feridas, se você continuar aí na autopiedade, eu preciso ser curado, Pai. Se você gastar tempo falando das suas dores, você vai perder muito tempo, porque elas sempre existirão. Sempre existirão dores na sua vida. Essa não é a ideia de perder tempo falando das suas dores. Você tem que usar o tempo de forma... Você tem que otimizar esse tempo. Use esse tempo aproximando-se de outras pessoas, falando de coisas boas para outras pessoas, jogando essas impurezas para fora. O jejuar, gente, é pegar o que está te fazendo mal e lançar para fora. Essa é outra vertente de jejum, que não é só o que entra, é o que deve sair. Se você der tempo para suas dores, elas vão te consumir. Elas vão consumir todo o seu tempo se você ficar dando tempo para elas. Então, se você ficar nessa de lamber ferida, se você ficar nessa de isso dói, você não vai fazer nada na vida. Joga isso para fora e vai tocar a vida de outras pessoas. Que no momento em que você tocar a vida de outras pessoas, a cura vai acontecer na sua vida. É o que vai vir aqui agora como promessas desse jejum. Na hora que você sair de fora de você, porque a vida é muito meu reinadinho, meu impériozinho. Na hora que você sair de dentro de você, é que a cura vai aparecer. É a hora que você vai ser farto por estar fartando a alma de outras pessoas. A luz, ela vai vir das trevas. Que isso que você está falando, Lorena? É o que está aqui agora nas promessas. É o que está aqui agora nas promessas que Jesus faz para nós. Cada dia o Espírito Santo está trazendo clarificação, revelação. Aleluia, Edna. Eu fico até... eu fico muito animada. Então, Deus fala aqui no capítulo 58 ainda, versículo 8. O que vai acontecer quando você fazer esse jejum? Que é o jejum de colocar para fora o que não precisa estar aí dentro. Usar o seu vazio de alma para curar outras almas, para alimentar outras almas, ajudar outras pessoas. A ideia do transbordo que a gente ouve tanto falar. No momento em que você resolver transbordar, então romperá a tua luz como a alva. A tua cura
brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isso já não é bom demais? Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Olha que doido. Aqui fala que se você se coloca nesse movimento de jejum, que não é o jejum de passar fome, mas que é o jejum de tomar cuidado com o que entra e colocar para fora o que precisa de sair, e colocar para fora coisas boas também, no sentido de doar ao outro, Deus vem aqui e fala: se você passar a fazer esse tipo de limpeza, gente, que é muito importante, que é o jejum de cada dia, se você tirar do meio de ti o jugo, se você tirar do meio de ti o julgamento, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se você abrir a tua alma para alimentar outras almas e fartar essas almas aflitas, então a tua luz nascerá nas trevas. O que Deus fala aqui? Você vai andar nas trevas. Você vai andar no meio da dificuldade ainda assim. O que Deus vem falando aqui não é supressão de problemas. Vai acontecer coisas ruins ainda? Vai. Mas a luz nascerá no meio dessas trevas. E a tua escuridão será como meio-dia. Então, a dificuldade que vai vir, porque a escuridão vai existir, as trevas vai existir, mas nas trevas você terá luz, e na escuridão o teu dia será como meio-dia. Na escuridão, o seu dia será como meio-dia. Olha as promessas de Deus para nós, se aprendermos essa dinâmica do jejum. Do jejum que de fato agrada a Deus. O jejum autêntico. O jejum de vigiar e orar. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. Jesus não estava lá no deserto e a alma dele não foi fartada de pão, saciada depois com sede, com água. Não veio anjos ao teu encontro e não alimentaram Jesus, que ficou ali no deserto por 40 dias em jejum e oração? Então, até mesmo em lugares áridos, ele te fortificará os teus ossos. Você será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Então, se você entra nessa dinâmica do jejum, que é um transbordar na vida dos outros, independente de você estar tendo o suficiente ou não, as promessas aqui são muito maravilhosas. Aqui fala que você será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Então, quanto mais você doa, quanto mais você entra nessa dinâmica do jejuar, eu coloco para fora, Deus me alimenta. Eu coloco para fora, Deus me alimenta. Você jorra as águas para fora e as águas nunca vão acabar. Você vai viver em constante transbordo. Os teus filhos, as promessas não acabam por aí, elas vão até os teus filhos. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de muitas gerações
e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Existe promessa futura para sua descendência, para suas gerações. Quando você entra nessa dinâmica de saber jejuar para ter foco, saber jejuar para libertar as pessoas, libertar os oprimidos, libertar você de outras pessoas, né? Libertar outras pessoas que você acaba carregando dentro de você, e para alimentar outras pessoas, a alma de outras pessoas, a fome de outras pessoas. Então existem estes jejuns, que não são jejuns que trazem uma espécie de barganha, eu faço isso e recebo aquilo, mas que se você fizer, existe promessa de Deus para a sua vida. E não é esse jejum de passar fome. Ficou claro? Dentro dessa dinâmica do jejum, eu quero falar uma coisa para vocês que eu constatei cientificamente. Existe no Netflix, acho que é a Indústria da Cura, uma série que se chama Indústria da Cura. Dentro dessa série existe ai gente, eu sempre confundo, um episódio. Dentro dessa série existe um episódio que se chama jejum intermitente. Mas o jejum intermitente é uma dinâmica comprovada cientificamente, que é essa ideia de você fica um determinado período sem se alimentar. Então, você abre uma janela, né, que eles falam, você se alimenta durante 8 horas e fica 12 horas sem comer. E assim vai. Você fica 16 horas sem se alimentar e se alimenta em tal horário, tarará, e assim vai. Eu já fiz algumas vezes o jejum de fazer o meu lanche da tarde, tipo, por volta de 6 horas, 7 horas da noite, que é meu lanche, não era a janta em si. E aí eu só ia tomar o café da manhã no outro dia, ou eu só ia almoçar no outro dia. Então eu já fiz alguns jejuns assim, só que eu vejo que o café da manhã é muito importante. E eu, inclusive, já ouvi a doutora Rosana Alves falar sobre a importância do café da manhã, que o café da manhã previne Alzheimer. E que o comer à noite não é tão interessante. Então, existe o jejum, existe as refeições que eles falam assim, ó. Primeiro você come como um rei, café da manhã. Depois o almoço como um príncipe. E depois a janta como um mendigo. Então, como essa janta tem que ser como um mendigo mesmo, e eu não tinha o hábito de jantar, o que eu resolvi fazer? Eu parei de comer essas refeições. Eu agora tomo café da manhã e almoço. Tô nessa dinâmica de só tomar café da manhã e almoçar. Mas eu almoço um pouco mais tarde, tipo 2 horas da tarde. E aí eu fico o restante do dia sem se alimentar, com essa ideia do jejum intermitente. Porque nós não fomos criados para comer toda e qualquer hora. O que eu vi, por exemplo, depois vocês vão assistir essa série que eu disse aí, A Indústria da Cura, essa parte. Todas as coisas são bem interessantes, mas em específico essa do jejum, que eu tive que assistir umas 4 vezes, porque eu sempre assistia à noite e eu começava a dormir. Mas o que eu quero explicar para vocês é o seguinte, gente. Faz a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Fala ali do pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não fala que você vai ter várias refeições. Eu comecei a pensar algumas coisas, sabe? Para ver se faz sentido. Nosso alimento nos dai hoje. O alimento. Então, assim, a ideia de várias refeições, isso foi colocado na nossa vida pela indústria. Mas não é nem isso ainda que eu quero falar com vocês. O que eu quero falar com vocês é porque ontem, por acaso, eu conversando com meu esposo, eu tive um insight que eu vi que faz total sentido. O jejum, eu falei assim pro meu esposo, que engraçado, né? Eu já entendi que todo mal existente no mundo tem raiz no pecado.
A doença, a gente estudou isso ontem, ela entrou no mundo através do pecado. Porque o pecado estimula o desequilíbrio no universo, o descontrole no universo, porque tudo que Deus criou é bom e agradável. Tanto que na quarentena o mundo parou de certa forma, e o que aconteceu com a natureza? Com tudo que é bom e agradável de Deus? A poluição diminuiu, os peixes voltaram, os golfinhos voltaram, as baleias voltaram, o céu ficou mais claro, o ar ficou mais puro, as florestas responderam de forma positiva. Fala-se o que aconteceu no mundo, não foi um jejum. Isso eu tive esse insight ontem. O que aconteceu no mundo foi um jejum durante a quarentena. E o que era natural de Deus renovou-se, restaurou-se em pouco tempo. O nosso organismo tem a mesma capacidade, porque o nosso organismo é natural, criação de Deus. Então eu parei para analisar e falei, caracas, é isso. Se a quarentena funcionou no mundo, em termos do que é de Deus, em termos do que é criatura, em termos do que é natural, restaurou-se a saúde das águas, do ar. O nosso corpo, se ele entra num processo de quarentena também, de restrição de alimentos, ele também tem essa potencialidade de restaurar a saúde. E é o que a temporada fala da indústria da cura no que tange ao jejum. Que eles entenderam que o jejum ajuda na cura do câncer, restabelece a cura do diabetes, porque aí o organismo, o que acontece? Ele vai ter energia para se concentrar naquilo que realmente faz sentido, naquilo que realmente é necessário. A energia vai centrar ali na onde está precisando, aonde está demandando. Além do que, a falta de comida dentro do seu corpo, como eu disse no início, ela faz com que as energias que seriam utilizadas para a absorção desse alimento seja canalizado para suas emoções, seja canalizado para o seu coração. Você expande a sua compreensão. Você fica mais tendencioso a entender as coisas do alto, a entenderem as coisas do céu. Porque você dá abertura nesse espaço para Deus falar. Você dá abertura nesse espaço para ouvir o que realmente faz sentido, para realmente ouvir a voz de Deus. É como se você desse espaço para Deus morar nesse vazio que está o seu organismo. Então eu fiz esse paralelo, pode parecer um pouco viajado, mas depois que você ouvir a indústria da cura lá na parte de jejum, você vai ver que faz sentido. Então o jejum, ele é uma prática cristã, e esse outro jejum que eu acabei de falar é o jejum intermitente. Mas eu parei para analisar, gente, não é por acaso que esse jejum existe. Se você se coloca nessa de fazer jejum, as impurezas do seu organismo realmente elas vão sair. Vai ter resultado, faz sentido, como a Dani disse aí. Mas no caso do câncer, o jejum não ajuda, não. Lá tem, viu, Gleide? Lá tem um cara que fala que curou do câncer. Lá tem o testemunho de um cara que curou do câncer fazendo jejum. Então, assim, é improvável, né? É um milagre, mas como o próprio jejum aqui que Deus pediu pra gente fazer. Em relação à saúde, aqui ele fala que quando você fartar outras almas, que quando você se colocar nesse movimento do jejum, que não necessariamente é o jejum intermitente, mas no sentido de buscar alimentar outras pessoas, curar outras pessoas, que a cura vai vir até você. Então é acreditar também nas promessas
que foram nos dadas aqui na palavra. Essas promessas estão, depois se vocês tiverem curiosidade de ler, está em Isaías 58. Leiam com mais calma depois de Isaías 58. E nós concluímos o nosso estudo. Fique muito claro para vocês também que nós devemos então jejuar do pecado. Fazer um jejum do pecado. Porque é o pecado que nos adoece. E se você faz um jejum do pecado, você vai obter a cura. Porque você se aproxima de Jesus quando você se distancia do pecado. Falou? Então é isso aí, fica com a pulga atrás da orelha, vai pesquisar sobre o jejum intermitente. Lembrando que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O jejum da Bíblia, o intermitente é outro. Fui!